Fala pessoal, o vídeo de hoje vai ser um vídeo um pouco diferente. Esse é um vídeo bônus onde eu vou estar respondendo uma pergunta que talvez você também tenha feito essa pergunta ou tenha algumas incertezas sobre como que eu escolho liderança para minha igreja, para minha equipe, para o meu ministério. Quais são alguns quesitos para eu prestar atenção? E eu vou aproveitar para responder essa pergunta para alguém que me fez e vou compartilhar também com você para você poder acompanhar e quem sabe aprender ou confirmar algumas coisas que você já vem fazendo. Vamos junto? Vamos aprender? Episódio bônus chegando para você. Fala pessoal, sejam bem-vindos. Você pastor, você pastora, você líder de ministério. Hoje é um episódio bônus diferente, não faço normalmente assim, mas eu recebi uma pergunta e eu estava preparando para fazer a resposta para a pessoa que me perguntou só. E eu falei, bom, é possível que entre os muitos que acompanham o nosso canal tenham outros com as mesmas dúvidas. E eu vou aproveitar para fazer um conteúdo bônus, vou soltar esse conteúdo, já respondo aquela pessoa e com o mesmo trabalho já também crio um conteúdo que talvez seja confirmatório para você. Talvez você vai ouvir, você vai falar, cara, é isso que eu faço, pô, acredito nisso, confirmou que eu estou no caminho certo. Talvez algumas coisas você vai falar, pô, pastor, mas eu não pensava assim. Poxa, foi um ponto interessante. Você está trazendo algumas coisas. Ou talvez você realmente não saiba também. Você gostaria de fazer a mesma pergunta. Então, tá aqui a tua resposta. Nós vamos falar hoje sobre uma das coisas mais importantes e complicadas, às vezes, de se fazer, que é quesitos pelos quais eu vou escolher líderes para minha igreja, para o meu ministério. Isso pode ser um discipulador, um líder de ministério, pode ser alguém em várias funções de liderança. Especificamente, a pergunta que eu recebi tem a ver com líderes de ministério. Então, cara, tem muita coisa para fazer, muito líder que precisa ser levantado. Como que eu sei escolher? Eu escolho, a igreja escolhe, alguém vota, alguém se inscreve, a pessoa mesmo se diz pronta e apta para fazer. Quais são os quesitos que a gente usa? E eu vou tentar trazer para você aqui algumas coisas, pelo menos para fomentar um pensamento seu a respeito desse assunto. E eu espero que as coisas que eu vou levantar te ajudem a tomar uma decisão melhor quando for escolher o seu líder aí. Obviamente, não tem como eu falar de todos os aspectos que deveriam ser pensados quando se escolhe um líder, até porque muita coisa vai depender de como você observa esse líder, qual que é a sua necessidade, seu perfil de igreja e assim por diante, Mas eu quero levantar aqui algumas coisas que vêm à minha mente para tentar ajudar a todos nós. Aliás, esse vídeo, eu estou fazendo esse vídeo em resposta a uma pergunta que eu recebi. Eu recebi essa pergunta via o chat do YouTube e eu respondo todas as mensagens no chat do YouTube, tá? Se é uma pergunta mais extensa, eu vou lá e escrevo. Se é só um, cara, que bom, foi muito bom, eu dou um joinha para você, Mas eu tô de olho nos comentários do YouTube. Às vezes demora um pouquinho para eu responder por causa das outras atividades, mas tô de olho, tô respondendo. E hoje, conteúdo criado para responder uma das perguntas que me veio no chat do YouTube ou no Instagram, não lembro qual que foi dos dois, mas enfim, se você tiver uma dúvida, manda para mim. Se eu puder te responder rapidinho, eu te respondo rapidinho no próprio Instagram. Se for uma questão mais comprida, quem sabe isso isso se transforme num conteúdo futuro aqui para o nosso canal. Então, vamos falar hoje sobre como identificar líderes para o seu ministério e para a sua igreja. E tem algumas perguntas aqui específicas que me foram feitas, que eu vou respondendo as perguntas à medida que a gente vai falando sobre algumas coisas para você pensar. Então, como identificar? Primeira pergunta que vem na minha mente. Primeira coisa que eu quero saber, não quero saber se é homem, mulher, velho, novo, alto, baixo, magro, gordo, cara, quanto tempo está na igreja. Primeira coisa que eu quero observar da pessoa é: essa pessoa está servindo a nossa igreja? Essa pessoa moveu alguma palha para ajudar a nossa igreja de alguma forma? Cara, botou uma cadeira no lugar, passou um pano no chão,
sabe? Se dispôs a recepcionar. Cara, se a pessoa se envolveu servindo de alguma forma, primeiro quesito para mim é isso. Quero saber se a pessoa já tem uma tendência natural a querer se envolver, a querer servir, a querer se colocar à disposição e fazer a diferença. Sabe por quê? Porque isso, para mim, indica um fator, uma questão de personalidade que é indispensável para a liderança, que se chama proatividade. Proatividade. A pessoa proativa, ela não consegue chegar num ambiente e olhar uma igreja, que toda igreja tem necessidades, né, gente? As pessoas às vezes vêm para uma igreja maior e acham, nossa, essa igreja não tem problemas, imagina, o pastor André não tem dificuldades, olha o tamanho, olha quanta gente servindo. Cara, o fato é que toda igreja precisa de ajuda. E eu sempre vou olhar primeiro, antes de escolher qualquer liderança. Cara, já está servindo? Tenho visto essa pessoa carregando alguma coisa, abraçando alguém, fazendo alguma coisa? Porque se a pessoa está paradinha, ela já indica para mim duas coisas. Ou a pessoa não quer se envolver, então não vou nem cogitá-la para liderança. Segundo, essa pessoa talvez não tem proatividade. E deixa eu te dizer, se não existe proatividade, não vai conseguir liderar bem. Líderes são pessoas que tomam a frente, que enxergam primeiro, que resolvem o problema, que se colocam na linha para resolver uma situação. Isso é proatividade. Então, estou sempre perguntando, cara, se a pessoa está servindo a igreja de alguma forma, e eu estou sempre observando, é uma coisa muito... muita gente talvez pensa que não, mas eu estou sempre observando quem está servindo. Cara, tá arregaçando as mangas, tá fazendo acontecer, tá resolvendo. Cara, vi um problema, cara, tem um voluntário ali carregando 50 cadeiras, um cara só. Cara, se uma pessoa proativa vê isso, ela vai oferecer. Cara, posso ajudar? O que você precisa? Onde que vai levar as cadeiras? Vamos lá, eu vou chamar mais algum, nós vamos resolver isso aqui rápido. Você não precisa ficar sozinho carregando 50 cadeiras. Então, proatividade é a primeira coisa. A pessoa está servindo, sabe por quê? Tem uma outra questão do que o serviço me ajuda muito. Eu quero saber o seguinte, se essa pessoa quer servir ou se ela quer poder. Cara, se a pessoa quer servir, ela vai achar um jeito de servir em algum ambiente. Pode ter certeza que ela vai ajudar alguém a servir. Ela não precisa nem estar escalada, não precisa nem passar por treinamento. Cara, se a pessoa veio para servir, ela vê alguém carregando cadeira, ela vai catar uma cadeira e vai carregar junto. Isso faz parte da proatividade, do coração de servo da pessoa. Agora, se ela quer poder, aí talvez ela tenha uma atitude diferente. Talvez ela pense, não, mas afinal eu, servir, carregando cadeiras não é para mim, eu estou acima desse nível, né? Ela vai começar a querer uma posição, querer um título, querer uma liderança. Mas se ela quer uma posição, um título, uma liderança, mas ela nunca serviu, para mim já não dá. Eu estou procurando, cara, será que essa pessoa quer servir ou essa pessoa quer poder? E eu vou dizer para você, não dê uma posição de liderança para alguém que nunca serviu. Primeiro que você não sabe se ela é proativa, se ela trabalha bem com gente, tem um monte de coisa aqui que a gente vai entrar já já. Mas, segundo, se a pessoa não está servindo, talvez ela está querendo um título, um cargo, um poder, um reconhecimento, mas não quer servir. E isso vai te dar mais dor de cabeça do que qualquer coisa. Uma das coisas que eu faço, falar em dor de cabeça, que já me economizou muita dor de cabeça no meu ministério, se você não faz isso, eu quero te ensinar, eu quero te encorajar a você adotar isso, tá? Não é para todas as funções, mas para a maioria das funções da minha igreja, principalmente as funções que aparecem muito, que demandam pouco compromisso, mas tem muita visibilidade. Exemplo, louvor. Louvor demanda pouco compromisso, no sentido que a pessoa, tudo bem, ela ensaia, ela chega mais cedo, ela monta, mas tem uma alta visibilidade. Demanda pouco compromisso e muita visibilidade. Diferente, por exemplo, de uma professora do Ministério Infantil ou um professor do Ministério Infantil, baixa visibilidade, que está numa sala lá no fundo, muita gente nem sabe quem é, altíssimo compromisso, que está preparando lição, está orando pelas crianças, está às vezes entrando em contato com os pais, está resolvendo um monte de problema, né? Outra área de baixa visibilidade e grande compromisso, a minha equipe que trabalha no estacionamento, tá? Muitas vezes esses homens estão lá na chuva,
cuidando dos carros e a maioria das pessoas não sabe nem quem são. Então, baixa visibilidade, alto compromisso. Aí, de certa forma, já gera um filtro, né? Porque a pessoa, se ela não quiser servir, ela não vai. Ficar na chuva para ninguém ver, nem saber que é ela, não vai. Se ela não quiser servir, se o coração não for um coração de servo, a pessoa não vai. Ok? Agora, tem posições onde a pessoa vai querer estar. Abrir um culto, fazer uma oração, fazer o louvor, distribuir a ceia, são coisas que todo mundo vê e tem baixíssimo nível de compromisso. E para esse grupo de pessoas, para essa área de liderança na igreja, uma das coisas que eu tenho adotado aqui, que eu sugiro para você, vai te economizar muita dor de cabeça, na minha igreja, você só pode participar do louvor depois que você estiver na igreja há, no mínimo, 6 meses. No mínimo 6 meses. Ou seja, chegou de outra igreja, chegou agora, tu chegou em São Francisco, vinha de outra igreja, era de outro local, era ministro de louvor, gravou 25 CDs. Cara, não tô nem aí com a paçoca. Tô nem aí. Chegou, cara, que bom, seja bem-vindo, você é querido aqui, cara, participe, entre num pequeno grupo. Cara, quiser ir lá estacionar carro, pode ir lá estacionar carro amanhã, sem problema nenhum. Agora, no louvor, você vai ter que esperar 6 meses. Por quê? Porque o cara que só quer cargo, só quer visibilidade, não aguenta 6 meses. Não aguenta. Não aguenta. Porque se ele for para a igreja da esquina, a igreja da esquina bota ele para liderar louvor domingo que vem. Na minha igreja ele vai ficar 6 meses. Então, isso é um filtro onde eu já vou testar a pessoa para saber se você quer servir ou você quer poder. Se quiser poder, a pessoa não fica, não aguenta. E posso te dizer, tá tudo bem. Aliás, tá tudo ótimo. Por quê? Porque uma pessoa que só quer poder só vai te incomodar, só vai dar problema. Cara, vai ser um enrosco para você. Agora, a pessoa que quer servir, sabe de uma coisa? Ela entende que cantando lá no palco ou cantando embaixo, ela está cantando para Jesus do mesmo jeito. Né? Ela está adorando do mesmo jeito. Ela vai esperar com paciência, ela vai entender o DNA da igreja, que é é o próximo assunto nosso, vai entender o DNA da igreja, vai entender aonde que ela está pisando para daí então poder estar numa posição de visibilidade. Então, primeira coisa é se eles servem. Se eles estão servindo ou se eles querem posição. Segunda coisa, que é muito importante você perguntar, essa pessoa que eu estou pensando em colocar como líder, ou que sugeriram para mim como líder, ou que votaram para ser líder, ou que se pronunciou pronto para líder, essa pessoa tem o DNA da minha igreja? Ela tem o nosso jeito de ser? Por quê? Porque, cara, cada igreja tem seu jeito de ser, cada igreja tem sua realidade, tem seu DNA. Né? A minha igreja tem algumas coisas que são particularmente parte da nossa cultura, parte do nosso DNA, parte de quem nós somos. E se essa pessoa veio de fora, ou pode ser que até esteja já na minha igreja há algum tempo, mas ela não se adaptou ainda ao DNA, talvez ela ainda está tentando fazer da minha igreja como a igreja antiga dela era. Cara, enquanto essa pessoa não tiver o DNA da minha igreja, eu não vou colocar em liderança. Sabe por quê? Porque ela vai começar a puxar para o lado contrário. Não contrário no sentido de errado, mas ela vai começar a puxar para uma outra metodologia, para uma outra ideologia, para uma outra realidade de uma outra igreja, de um outro pastor, de uma outra cidade, que não tem a ver com aquilo que Deus me chamou como pastor e chamou a minha igreja para fazer. Então, enquanto a pessoa não tiver o DNA da igreja, ela vai estar tentando, mas pastor, a gente tinha que fazer assim, a gente tinha que fazer assado, e lá na igreja de onde eu vim, quando eu ouço muito assim, lá na igreja de onde eu vim, lá na igreja de onde eu vim, lá na igreja de onde eu vim, eu já fico meio ressabiado. Por quê? Porque nós precisamos ter referências. Sim, eu tenho referências, pessoas que eu sigo, que eu ouço, que eu analiso, que eu pesquiso, que eu aprendo com elas, isso é ótimo. Mas se de cada 5 exemplos, 4 são da igreja de onde eu vim, talvez eu não entendi ainda o chamado, o propósito e o contexto ministerial da igreja onde eu estou. E você precisa fazer essa pergunta, cara, será que a pessoa que eu estou tentando colocar como líder aqui, será que ela entendeu o DNA da minha igreja? Será que ela entendeu aquilo que eu estou sendo chamado para fazer? E deixa eu te dizer, pastor, pastora, líder, se essa pessoa não tem o teu DNA, não coloca na liderança, porque vai te incomodar, vai ter problema. Ok? Vamos para um terceiro ponto que é muito importante, parece óbvio, mas vou citar aqui porque
às vezes a gente pula algumas coisas que deveriam ser óbvias. Essa pessoa tem dom nessa área? Ela tem uma capacidade nessa área? Então, outro quesito, cara, tem o DNA da igreja? Sim. Quer servir? Sim. Ela tem dom nessa área? Vou dar um exemplo, parece coisa boba, mas não é tão boba quando você começa a especializar alguns dos seus trabalhos. Por exemplo, cara, a pessoa que vai cuidar da tesouraria da igreja tem que saber lidar com dinheiro e com números e com planilha e com orçamento e entradas e saídas. Tem que saber. Se não souber, você vai se incomodar e você vai acabar fazendo o serviço por ela. Então você tem que perguntar, cara, essa pessoa tem dom nessa área? Tem uma capacidade nessa área? Tem algum entendimento já disso? Trabalha nessa área? Tem formação nessa área? Cara, graças a Deus hoje, o meu tesoureiro da igreja, ele é contador e consultor profissional, trabalha com isso, né? Nem sempre nós tivemos isso, sempre tivemos pessoas capacitadas e habilitadas para trabalhar, sempre capacitadas, nem sempre formadas, mas hoje, graças a Deus, é uma pessoa, inclusive, né, pela primeira vez, formada nessa área. E tem nos ajudado a melhorar e a sermos excelentes naquilo que a gente está fazendo. Então, a pessoa tem dom nessa área. Por quê? Porque se a pessoa só quer um cargo ou se você está desesperadamente procurando alguém para preencher esse cargo, você vai entregar um cargo para uma pessoa que talvez nem dom não tem. E você vai se incomodar nesse sentido. Então, pergunte se as pessoas têm dom. Dom no sentido de habilidade natural com aquilo. Tá? Se a pessoa tem habilidade natural com aquilo. É importante que você entenda isso. E aí, tem um outro assunto que, inclusive, eu acho que eu estou devendo um vídeo a respeito disso. Eu não lembro, honestamente, se já tem um vídeo desse no canal ou se eu estou devendo. É que eu falo sobre esses assuntos em vários ambientes, eu esqueço onde que eu falo. Mas você deve fazer uma pergunta e você deve investigar esse assunto, se você não conhece esse assunto, que é o assunto de dons de governo. Dons de governo. São os dons que Paulo escreve em Efésios capítulo 4. Apóstolo, mestre, evangelista, pastor e apóstolo, profeta, mestre, evangelista e pastor. Os 5 dons de governo. E você deve passar essa pessoa por um filtro de dons de governo. Existe um questionário muito simples, alguns questionários que as pessoas podem preencher para falar sobre dons de governo, onde você pode tentar identificar. Por exemplo, né, eu tenho hoje, na área de ensino da minha igreja, eu tenho um pastor voluntário da nossa igreja que tem um dom de mestre, ele tem um dom de ensino. Então eu sei que o dom de governo dele é o dom de ensino. E eu sei que esse cara vai se dar muito, muito bem na área de ensino da minha igreja, porque ele tem um dom, ele tem uma capacidade espiritual dada por Deus para aquilo, ok? Se eu vou trabalhar com a área de intercessão, talvez seja interessante ter alguém com um dom profético. Se eu vou trabalhar, vou escolher um líder para evangelismo. Cara, se você vai escolher um líder para evangelismo, mas ele tem um dom de mestre, vamos dizer, cara, não é que não possa servir com o dom de mestre, pode. Mas uma pessoa com dom de evangelismo vai fazer coisas muito mais naturalmente do que uma pessoa com dom de mestre. Coloca o dom de mestre para ensinar, coloca o dom de evangelismo para evangelizar, coloca o dom de pastor para discipular, para cuidar de PGs, né, para cuidar de gente nesse sentido. Já o mestre não vai ter tanta facilidade de cuidar de gente, ele está mais preocupado com o ensino. Né? Mas você pedir para ele aconselhar pessoas, cara, ele não vai ter uma propensidade natural para esse tipo de coisa, ok? Se você precisa de uma área que é uma área de inovação, uma área de desbravamento, cara, coloca alguém com dom apostólico. Dom apostólico, ele só quer um machado, um facão e ele sai abrindo picada, fazendo caminho, não precisa ter caminho, ele abre caminho para fazer acontecer, porque o apóstolo funciona assim. Então, essa questão de dons de governo, se você nunca ouviu falar disso, se você não entende sobre isso, se você se isso é novo para você, você deve pesquisar a respeito disso. E se você disser, pastor, eu preciso saber mais sobre isso, faz conteúdo sobre isso. Se você comentar, tiver comentário suficiente, quem sabe eu faço um conteúdo sobre isso e posso até disponibilizar para vocês o meu teste de dons de governo que eu uso aqui com os meus voluntários. Tá bom? Então, dom, a pessoa tem dom, habilidade natural, a pessoa tem um dom espiritual nessa área, precisa estar casado. Não pode ser só alguém que esteja disposto a fazer. Tem que ter um dom mínimo, senão você vai acabar fazendo por ela
né? Coloca um tesoureiro que não sabe fazer balancete, você vai acabar fazendo balancete pelo seu tesoureiro, no lugar do seu tesoureiro. Então, coloque alguém com dons e com capacidades. E mais um quesito aqui sobre como identificar. Uma coisa muito, muito importante é você, antes de entregar um departamento, antes de entregar um ministério para uma pessoa, coloque ela numa função onde ela não está afetando a igreja toda ou o ministério todo, mas está afetando talvez uma pessoa ou uma família. Antes de você entregar o ministério de casais para uma pessoa, entrega um casal para essa pessoa. Fala, olha, eu queria que você acompanhasse esse casal aqui, ajude esse casal, invista nesse casal, ore com esse casal, aconselhe esse casal, chame esse casal para perto, fortalece o casamento desse casal que está em crise. E aí você observa. Se você vê que o trabalho deles realmente abençoou aquele casal, cara, o casal virou a chave na vida daquele casal. Aí você sabe que essa pessoa que quer assumir o ministério de casais vai ter uma boa probabilidade de fato poder ajudar. Por quê? Foi comprovada, né, dentro de um formato mais enxuto, né, ela conseguiu abençoar um casal. Então a probabilidade de eles poderem abençoar mais é maior do que uma pessoa que, aí eu vou dizer, né? Pessoa se entrega, quer assumir o ministério de casais, você entrega um casal para eles cuidarem, eles não conseguem cuidar. Ah, não deu tempo, não conseguimos, não achamos a agenda, o casal não quer, o problema é tudo deles. E, cara, não conseguiu resolver o problema de um casal, como é que vai querer resolver o problema de 10? Ok? Outro exemplo. Eu quero liderar um pequeno grupo, eu quero liderar um ministério, eu quero abrir um negócio. Show! Beleza, então. Que tal você discipular uma pessoa? Discipula uma pessoa. Não, mas eu quero ser líder de pequeno grupo. Tá, mas líder de pequeno grupo é quem cuida de várias pessoas. Antes de você cuidar de várias, você precisa cuidar de uma. E coloca essa pessoa para discipular. Se ela cuidar dessa uma pessoa, você vê que a pessoa está vindo, cara, ela está sendo acompanhada, ela está vibrante na fé, ela está feliz, tem alguém orando por ela, ensinando ela, acompanhando ela, visitando ela, incluindo ela. E você vê que essa pessoa, cara, essa pessoa deslanchou na fé. Você diz, opa, tá aí uma pessoa que evidentemente sabe cuidar de pessoas. Essa pessoa é uma ótima líder ou um ótimo líder para você cogitar, colocar à frente um ministério de um pequeno grupo e assim por diante. Então comece pequeno antes de entregar o bolo todo para a pessoa. Tá? Isso é muito, muito importante que você faça para você poder filtrar, né, e como identificar. Então, se tem algumas coisas aqui sobre como identificar. Primeiro, se a pessoa serve, já está servindo, está sendo proativo. Segundo, essa pessoa tem o DNA da igreja ou não? Será que ela tem um dom, uma capacidade natural, um dom de governo para essa área? Quarto ponto, será que essa pessoa já está fazendo, está disposta a começar com um casal? Com uma pessoa para discipular? Né? Com um culto para abrir? Né? Sei lá, o que for. Mas será que essa pessoa está disposta a começar pequeno? Até porque, gente, quando você coloca essa pessoa para discipular uma pessoa só, ou para liderar uma coisa pequena, né, um evento só. Não, você não é o líder de eventos, você é o líder deste evento só. Vamos trabalhar com esse evento só. Você vai poder medir também se essa pessoa tem um mínimo de inteligência emocional. Porque se ela puder discipular alguém, cara, a pessoa cresceu debaixo do discipulado dela, aconselhou um casal, o casal foi abençoado, liderou um evento pequeno lá e, pô, todo mundo estava empolgado, o resultado foi top, os voluntários amaram trabalhar com ele ou com ela. Você pode constatar aí que a pessoa tem um mínimo de inteligência emocional para liderar uma coisa maior. E, gente, mais importante do que QI, que é capacidade intelectual, né, de raciocínio, é inteligência emocional. Sabe por quê? Você pode ter uma pessoa extremamente inteligente no sentido de raciocínio, capacidade de raciocínio. Mas se ela não for inteligente na área emocional, se ela não for emocionalmente inteligente, ninguém aguenta trabalhar com ela, ninguém aguenta servir ao lado dela, ninguém aguenta, sabe? Ninguém vai conseguir ficar abaixo da liderança dessa pessoa. Então, também, coloca para servir um, coloca para fazer uma coisa menor, veja que tipo de resultado isso tem, você vai poder medir a inteligência emocional dessa pessoa, né, começando com coisas pequenas. Então, tá aí algumas coisas para você identificar, né, líderes em potencial e quais são alguns quesitos que você deve prestar atenção. Agora, deixa eu partir para uma segunda parte da pergunta, que vai ser um pouco mais rápida, mas é uma segunda parte da pergunta que me fizeram aqui. Como é que faz daí? Elege essa pessoa? A pessoa se autopronuncia?
Você vai lá, escolhe como que funciona isso, tá? Eu não sugiro você eleger anualmente um líder para o ministério. Não sugiro você fazer isso anualmente. Por quê? Porque líder de ministério normalmente tem a ver com dom e com chamado. Cara, se a pessoa tem um dom nessa área e tem um chamado nessa área, o dom e o chamado não é anual. O dom e chamado pode até mudar com o passar do tempo, mas não muda da noite para o dia. Não muda, cara, dia 31 de dezembro esse dom acabou e agora você tem outro dom a partir de 1º de janeiro. Não, se é um dom e é uma área que a pessoa gosta de exercer, eleger anualmente para mim não faz sentido, desde que a pessoa esteja feliz e satisfeita servindo ali. Né? Eu tenho líderes de ministério que estão na frente do mesmo ministério há mais de 10 anos na minha igreja. Por quê? Porque é dom e é chamado. É dom e é chamado. E isso é muito bom. Então, eu não sugiro eleger anualmente. Agora, talvez a sua igreja, o seu estatuto, o seu jeito de gerir a sua igreja, né, dependendo da igreja que você participa ou que você lidera, talvez exija que haja uma eleição anual. Beleza, aí você não pode fugir disso. Mas se você puder fugir, eu diria, cara, enquanto esse voluntário estiver fazendo um bom trabalho, estiver feliz, né, e tiver esse chamado de Deus para servir nessa área, você não precisa se preocupar em eleger anualmente, tá? Eu, inclusive, sugeriria para você evitar a indicação da igreja para um líder do ministério. Sabe aquela história de, gente, precisamos de alguém para liderar o ministério de casais. Quem quer liderar? Quem sugere alguém? Ah, eu sugiro o irmão João, eu sugiro a irmã Maria, eu sugiro o Pedro lá, o Pedro e a Beth, eu vou, né? Cara, você vai... E a igreja vai sugerindo e a igreja vota em alguém que a igreja acha que é boa. E se você já teve numa situação dessa, você já deve ter pensado, cara, a igreja acha que essa pessoa vai fazer bem, mas eu conheço essa pessoa não vai fazer bem esse papel. Não é a área dela, não é o dom dela, não é a capacidade dela, e cara, isso vai dar mais problema do que qualquer outra coisa. Eu sugiro a você, evite a qualquer custo a indicação da igreja. Por quê? Porque a igreja pode estar indicando essa pessoa por N motivos. Porque gostam dela, porque ela é uma pessoa gente boa, porque ela é uma pessoa popular, porque ela é uma pessoa, né? Mas não quer dizer que tem dom nem capacidade para liderar nessa área. O que eu faço na minha igreja? Eu trago indicações para a minha igreja aprovar ou não. Mas eu trago indicações. Olha, estou indicando essa pessoa para esse cargo por causa disso, disso e daquilo. Quando são questões que precisam ser votadas. Na minha igreja, cargos de diretoria, de conselho fiscal, precisam ser votados, ok? Pela igreja. Mas eu trago indicação. Olha, estou indicando para tesoureiro tal pessoa por causa dessa qualificação. Já falei com a pessoa já aceitou. Eu preciso da aprovação de vocês ou não. Se vocês não quiserem aprovar, beleza, mas eu preciso da aprovação de vocês. E normalmente isso é aprovado. Quando é líder de ministério, eu escolho. Eu escolho. E eu evito a indicação da igreja, porque às vezes, deixa eu contar uma historinha para vocês aqui, às vezes tem igrejas por aí que quase matam o pastor, porque eles fazem uma indicação assim, vamos indicar para a tesouraria a irmãzinha, a irmã Gertrudes, que, tadinha, está aposentada, os filhos todos criados, fora de casa, tem suas próprias famílias, a irmã Gertrude está meio sozinha. Irmã Gertrude está meio deprimida, está meio sozinha, está precisando, assim, sabe, de um ombro pastoral para ajudar ela. Então vamos indicá-la para a tesouraria. E aí você abre para voto, a turma vota, aprova, e agora a irmã Gertrudes, que está meio deprimidinha, que não faz um balancete há 35 anos, agora é a tesoureira da sua igreja. E você, além de não ter uma tesoureira que vai fazer a função, você agora tem mais um aconselhamento semanal para você começar a fazer. Gente, indicação de igreja, geralmente, para esse tipo de cargo, geralmente é fria, tá? Você pode perguntar para líderes, né, e até é um dos assuntos que eu ia falar aqui, pergunte, né, para as pessoas da sua confiança ao redor. Quem que você acha que seria um bom tesoureiro? Quem que você acha que seria um bom secretário? Quem que você acha que seria um bom líder de ministério infantil? Quem que você acha que seria um bom líder de louvor? Sem problema. Pergunte a pessoas da sua confiança que tem o DNA da igreja, que sabem onde você quer chegar e que podem te ajudar com isso. Isso é ótimo, isso é perfeito, isso é útil, isso é bom. Mas abrir em geral para a igreja é fria. Fuja disso a todo preço, tá bom? Uma pergunta que veio para mim também
né, coloca um líder, coloca 2 líderes, como é que coloca? Gente, 2 questões aqui sobre isso, e daí nós vamos encerrar esse bônus, que já virou um bônus cumprido aqui já. 2 coisas sobre liderança. Sempre, 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 líder com líder em treinamento. Sempre líder com líder em treinamento e o líder discipulando o líder em treinamento. Sempre, ok? Isso é uma estratégia de crescimento, de geração de liderança e, no caso do líder não poder comparecer, no caso do líder ser chamado para trabalhar em outra cidade, em alguma eventualidade você já tem um líder em treinamento, está caminhando com essa pessoa, sendo discipulada por ela e sendo preparada para assumir o ministério, no caso da ausência do líder. Então, sempre líder com líder em treinamento e o líder discipulando o líder em treinamento, ok? Sempre, sempre é muito importante que isso aconteça, tá? Então, sempre é um líder sendo treinado. Outra coisa, que é outro princípio sobre liderança. Nunca liderança compartilhada, ok? Nunca liderança compartilhada. Não tem um líder, somos 4 líderes do ministério. Gente, quando tem 4 líderes, não tem líder nenhum. Quando tem 4, não tem ninguém liderando. Por quê? Imagine que hoje você tivesse na sua vida, cara, você tem 4 prioridades no seu dia. Cara, não dá para ter 4 prioridades. Você pode ter 4 coisas que você quer fazer hoje, mas uma delas tem que ser a prioritária. Se você tiver 4 prioridades, você não tem prioridade nenhuma. Se você tiver 4 líderes, você não tem líder nenhum. Por quê? Porque no fim do dia, vamos lá dizer, cara, destelhou a igreja, deu um raio, vendaval, destelhou a igreja. Quem é o líder que vai matar no peito e vai resolver? Quando tiver 4, eles vão ficar um jogando pro outro. Não, resolve você, é porque eu estou em casa que eu estou com meu filho. Ah, mas eu também estou com meus filhos. Eu tenho 2, você tem um, eu tenho 2. Ah, mas você tem carro, eu não tenho carro. Ah, mas você trabalha, mas eu não trabalho. Cara, bota uma pessoa na liderança e uma pessoa como líder em treinamento. Por quê? Os voluntários têm que ter clareza sobre quem é o líder ou a líder. No fim das contas, quem que responde? No fim das contas, quem que decide? No fim das contas, quem tem a palavra final? 4 pessoas não podem ter a palavra final. Então, coloque um líder ou uma líder só com um líder em treinamento. Cuidado para você não fazer essa liderança compartilhada. Essa liderança compartilhada, normalmente, na hora do vamos ver, na hora que seria a hora mais importante de ter um líder que está chamando a responsabilidade para si, resolvendo o problema, vai virar um deixa que eu deixo. Resolve aí, e outro vai dizer, não, resolve você, ninguém vai querer tomar decisão, ninguém vai querer ser o chato, ninguém vai ter que, vai querer ser a pessoa que tem que colocar ordem, e vai ficar para você resolver, você vai ficar na mão nos momentos mais importantes e mais cruciais. Então, vamos lá. Eleger anualmente, não sugiro. Evite a indicação da igreja o máximo possível, gente, senão vai ter gente indicando por N motivos que não são os motivos que são importantes para você, né? Então, tome cuidado com isso. Sempre um líder com um líder em treinamento. Um líder com um líder em treinamento. A pessoa pode até nem saber que ela é uma líder em treinamento. Talvez você diz, cara, não quero nem que a pessoa saiba porque ela não está pronta para ser líder em treinamento. Mas você já vai olhar para ela como líder em treinamento. Você já vai pensar nela como líder em treinamento. Sempre com líder em treinamento. E evite a todo custo liderança compartilhada, coliderança. Nós 2 somos líderes, nós 3 somos líderes, nós 5 somos líderes. Não, tem que ter um líder e líderes auxiliares, líderes em treinamento, beleza, mas tem que ter alguém que tenha a palavra final, que tenha a responsabilidade de resolver, de tratar, de decidir e assim por diante. Se você observar esses pontos, eu creio que você já vai ter um nível de assertividade muito maior na sua tomada de decisões com relação à liderança. Nós estamos chegando aí ao fim do ano, talvez você esteja pensando em líderes para o novo ano. Eu espero que essa conversa informal aqui, essa resposta a uma pergunta, tenha sido útil para você de alguma forma, né? Eu sei que tem muitos outros assuntos, muitos outros quesitos sobre liderança que a gente poderia abordar, tem N coisas que a gente poderia falar, e óbvio, né, gente? Não estou citando aqui vida de oração, conhecimento bíblico, testemunho pessoal, porque isso para mim não deveria nem ter que citar, certo? Isso é óbvio, né? Isso é básico, tão básico que eu não estou nem citando aqui. Estou falando de quesitos de personalidade, de dom, de capacidade, de serviço e assim por diante. Então, espero que isso tenha te ajudado. Espero que isso fomente aí em você alguns pensamentos, algumas diretrizes aí para você no futuro,
para você poder ser mais assertivo nas suas tomadas de decisões. Se você tem outras dúvidas, outras perguntas relacionadas a isso ou qualquer outro assunto, coloca aí, manda para mim no Instagram, coloca no chat, quem sabe se torne um conteúdo no futuro. E se esse conteúdo foi útil para você, compartilhe com alguém, né? Compartilhe aquilo que a gente está fazendo aqui para que a gente possa crescer junto. Lembre-se, esse canal não existe para vocês ouvirem do pastor André, não existe. Existe por quê? Porque eu fui buscar no YouTube um tempo atrás um canal de liderança pastoral com vídeos como esse, com dicas de liderança pastoral, e eu descobri que não existe. Não existe um canal gratuito, acessível no YouTube para falarmos sobre questões de liderança pastoral. Então, eu fiz o que qualquer líder proativo faria. Eu criei o canal. Não quer dizer que é o melhor, não quer dizer que é o maior, não quer dizer que nada disso. Mas eu estou aqui fazendo a minha parte, compartilhando contigo, buscando aprender coisas e ensinar coisas, esperando que o seu tempo investido nesse vídeo e em outros vídeos te ajudem a liderar melhor, por você estar aqui com a gente nesse canal, nessa comunidade de líderes aqui. Então Deus te abençoe demais, um ótimo dia aí para você, um ótimo fim de semana, se você tem programação na sua igreja, e que Deus possa te dar sabedoria na escolha e na tomada de decisões a respeito de líderes da sua igreja. Um grande abraço, Deus abençoe e nos vemos na próxima.